Mas graças a Deus, Jesus Cristo veio, morreu por cada um de nós e nos deu as condições de, mesmo sermos falhos e pecadores, nós temos um Deus que é fiel. Por esse motivo, irmãos, nós temos muitas razões nessa manhã para levantarmos as nossas mãos sem ira e sem contenda e glorificar o nome de Jesus. Glória a Jesus. Um determinado escritor, eu não lembro o nome dele, ele falou assim: numa pregação, a leitura bíblica tem que ser feita de maneira muito cuidadosa para que a igreja entenda, porque talvez durante toda a pregação, a única hora que Deus vai falar, com certeza, é durante a leitura. A gente pode fazer a leitura e depois disso ser só um homem falando. Se o homem não se preparou, se o homem não está falando aquilo que Deus quer que ele fale, é só um homem falando. Mas quando ele lê a palavra do Senhor, aí sim é 100% Deus falando. E se é dessa forma, nós podemos afirmar com 100% de certeza que o Senhor já falou nessa manhã, neste lugar. Aleluia. Em todo tempo, o Senhor é bom e o Senhor é amor, como já foi dito aqui na leitura da palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Mas vamos ler também em 1 Pedro, capítulo de número 5. Enquanto você abre aí, 1 Pedro, capítulo 5. Pega papel. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 6. Preste muita atenção na leitura, porque, como eu disse, é aqui que nós temos 100% de certeza que Deus vai falar com o povo de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Curve a sua cabeça e vamos orar. Peça ao Senhor que fale com você nessa manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, Senhor, mais uma vez estamos. Somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, o Senhor já falou conosco nesta manhã, através da leitura da Sua palavra. O Senhor já falou conosco através dos louvores, Pai. O Senhor abençoou as nossas ofertas também nessa manhã. E agora, Pai, nós vamos ministrar a Tua santa e poderosa palavra. Senhor,
fale nos nossos corações. Nos instrua, Pai. Nos ajude a cada dia mais sermos servos fiéis, tementes, íntegros na Tua presença. Nesta manhã que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar, venha nos fortalecer e venha nos guardar. É o que eu te peço em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Nessa leitura, irmãos, eu entendi que Pedro estava tentando nos passar 4 instruções. E através das 4 instruções que Pedro tenta nos passar nesses versículos, através dessas 4 instruções, Deus entrega para o povo que segue essas 4 instruções 6 bênçãos. Pedro nos entrega 4 instruções para que Deus nos entregue 6 bênçãos. Qual que é a primeira instrução que Pedro nos entrega? E eu vou pedir para você, deixe a sua Bíblia aberta, tá? Em 1 Pedro, capítulo 5. E o marcador de página da sua Bíblia, você deixa lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 7, que nós vamos ler os 2 textos e traçar um paralelo entre os 2 textos. Então, a primeira instrução de Pedro, preste muita atenção. Deixa aí o versículo 5, por favor. A primeira instrução, 1 Pedro 5, versículo 6, perdão. A primeira instrução que Pedro nos dá é essa: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão do Senhor. Humilhar-se diante de Deus é reconhecer que sem Ele nós não temos condições de vencer as batalhas desse mundo. Humilhar-se diante de Deus é reconhecer que sem Ele nós não temos a luz do sol pela manhã, nem a luz da lua de noite. Humilhar-se diante de Deus é reconhecer que sem o sopro que Ele deu nas nossas narinas, nós não teríamos fôlego para respirar. E uma das coisas mais terríveis que teve no país em 2020 foi pessoas que procuravam fôlego para respirar, e elas não encontravam fôlego para respirar, e elas morriam por falta de fôlego. E quando a gente se humilha diante de Deus, a gente reconhece que quem dá o fôlego de vida, quem dá esse ar que nós colocamos no nosso pulmão é somente Deus, e pela misericórdia de Deus, cada um de nós aqui está respirando nessa manhã. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós entendemos que se Deus não abençoar o nosso trabalho, nós não recebemos, e se nós não recebemos, nós não comemos. Então nós só nos alimentamos porque Deus tem misericórdia de cada um de nós. Se humilhar diante de Deus é dobrar os joelhos e entregar a Deus todas as nossas culpas, as nossas falhas. Reconhecer que sem Ele nós jamais teríamos condições de se achegar a Deus. É reconhecer que o sacrifício de Jesus rompeu e cortou, quebrou o laço que separava o homem de Deus. Se humilhar a Deus é reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Humilhar-se diante de Deus é colocar nele toda a nossa confiança, é colocar nele toda a nossa angústia. Ele diz assim: lance sobre ele toda a sua ansiedade, lance sobre ele todas as suas dificuldades, lance sobre ele todas as suas culpas, coloque no altar de Deus
Às vezes a gente dobra os joelhos, irmãos, e a gente não tem, como Ana, né, foi orar, ela não tinha mais forças para orar, ela não tinha mais voz para orar, mas ela lançou ali sobre Deus toda a sua falha, toda a sua dificuldade, ela colocou em Deus toda a sua confiança. Isso é humilhar-se diante de Deus. Agora você que marcou aí a sua Bíblia, vai lá em 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 3, vamos ter um exemplo do povo sendo instruído por Samuel ao que é se humilhar a Deus. Versículo de número 2 diz assim: a arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem somente culto a Ele, e Ele os libertará das nações dos filisteus. Versículo de número 6. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. Aí é um bom exemplo, irmãos, de se humilhar na presença do Senhor. A Bíblia diz ali no versículo 2 que o povo buscava a Deus com súplicas. E eu entendo que súplica é diferente de pedido. Quando a gente faz um pedido, a gente faz de forma natural. Um filho pede alguma coisa para o pai, a esposa pede alguma coisa para o marido pede alguma coisa para a sua esposa. Mas quando nós suplicamos, irmãos, é como se nós disséssemos ao Senhor: Senhor, olha, não há outra solução, não há outro jeito, não tem outra pessoa a quem eu possa recorrer. Eu suplico ao Senhor que atenda a minha necessidade. E é difícil falar isso, mas eu creio que quase 100% de nós nunca fez uma súplica ao Senhor. A gente costuma dobrar os joelhos e pedir a Deus as coisas. A gente dobra os joelhos e fala: Senhor, abençoe a minha casa, Senhor, abençoe a minha família, Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo. Mas a gente não suplicou ao Senhor. Quando a gente suplica ao Senhor, é mais do que um pedido. É como se a gente pedisse socorro ao Senhor. Senhor, socorre-me. Como o povo disse aqui, olha, socorre-me porque somos pecadores. Socorre-me porque não tenho condições, ó Deus. Eu entendo que quando Ana foi orar, ela suplicou ao Senhor. Ali foi uma súplica. Ela falou: Senhor, meu ventre é morto, eu não tenho condições, a medicina não dá jeito, não tem médico que dê jeito. Só o Senhor pode atender o meu pedido nesta oração. E ela entregou ali uma oração sincera, sem voz, sem sons, mas o Espírito Santo do Senhor não precisa de voz, não precisa de som. Ele precisa somente que o adorador adore a Ele em espírito e em verdade. Em muitas igrejas, o que mostra que o Espírito Santo está no lugar é barulho, é muito movimento. E o Senhor visitou o profeta naquela caverna com apenas uma brisa suave. O Senhor atendeu a oração de Ana sem som. Quantas vezes você dobrou o seu joelho e suplicou a Deus pela sua dificuldade? Aleluia. Humilhem-se debaixo das mãos poderosas do Senhor, foi a primeira instrução. E eu me lembro aqui que quando Davi estava sofrendo a consequência do seu pecado,
Ele se jogou, o rei rasgou as suas vestes, se jogou em pó, em cinzas, cobriu a sua cabeça com cinzas, e o mais alto posto em Israel, que era o rei, com todas as suas vestes bonitas, com toda a sua glória, com todo o seu resplendor diante dos homens, ele não se importou, rasgou as vestes bonitas e se jogou cinzas na sua cabeça, se humilhando diante da presença do Senhor. E suplicou a Deus que atendesse a sua oração. Quantos de nós já nos humilhamos na presença do Senhor? Nós temos grandes pedidos a Deus, mas nós não temos a coragem de nos humilharmos diante do Deus dos exércitos. Você não tem que se humilhar na presença de pastor. Você não tem que se humilhar diante da minha presença, na presença do pastor da igreja. Mas diante de Deus, você tem que se humilhar. Diante de Deus não é só pedidos. Diante de Deus é com súplicas. Eu me lembro de um testemunho, na verdade de uma pregação de um pastor chamado Paul Washer. Ele fala assim, que nem todos que oram ao Senhor verdadeiramente sabem quem é Deus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do Senhor. Porque pedir a Deus, qualquer um pode pedir. Mas somente quem é verdadeiro adorador, dobra os joelhos e suplica ao Senhor. E coloca toda a sua confiança no verdadeiro Deus. Eu quero te passar a primeira instrução de Pedro nessa manhã, para que você alcance as 6 bênçãos que o Senhor nos dá naquele texto. A primeira coisa, aprenda e entenda que você precisa, que eu preciso me humilhar na presença de Deus, para ver se eu alcanço de Deus as misericórdias. O Senhor não está preocupado se nós temos o melhor carro. O Senhor não está preocupado se você tem a melhor casa. Deus está preocupado se você é um verdadeiro adorador. Samuel instruiu o povo: olha, se vocês querem verdadeiramente servir a Deus, se vocês querem verdadeiramente serem servos de Deus, abandonem todos os deuses que vocês servem. Consagrem-se ao Senhor, prestem culto somente a Ele, e dessa forma Ele os libertará das mãos dos filisteus. Primeira lição, não se esqueça disso: se humilhar diante de Deus. No texto de 1 Pedro, a segunda lição que nós vamos ver é lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. E o texto de Samuel diz assim, que o Senhor dá instruções para Samuel, para dizer ao povo como que eles devem proceder, que eles devem confiar no Senhor, como eles devem se portar diante da presença de Deus, que eles têm que colocar toda a ansiedade nas mãos do Senhor, que eles não devem se importar se o povo filisteu vai atacar o povo de Israel, porque agora eles têm toda a confiança em Deus. Nós não nos preocupamos se há guerras no mundo, se há pestes no mundo, porque toda a nossa ansiedade, todos os nossos desejos, todos os nossos anseios estão debaixo das mãos potentes de Deus. É Deus quem guia a nossa vida, é Deus quem cuida de cada um de nós, é Deus quem guia os nossos passos. E se há guerra, se há pestes, nós tão somente confiamos no Deus a quem nós servimos. Nós devemos lançar sobre o nosso Deus toda a nossa ansiedade, todas as nossas dificuldades. E Ele fala assim: porque eu tenho cuidado de vós. O povo estava preocupado com o ataque
do povo filisteu. O povo de Deus estava preocupado com o ataque do povo filisteu. E a gente é assim também, irmãos. A gente é assim também. Porque o Senhor fala assim, olha, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. E por vezes, quando a gente ouve a palavra ministrada, a gente lança sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Mas saindo daqui, nós esquecemos da palavra. E qualquer dificuldade que aparece, nós voltamos a nos preocupar. A gente entrega o nosso problema nas mãos do Senhor. Mas a qualquer sinal de dificuldade, nós tomamos de novo da mão do Senhor. E fala assim, Senhor, parece que o Senhor não está resolvendo, então eu vou fazer da minha forma aqui. Não, irmãos, lance sobre ele sua ansiedade, coloque os seus problemas diante da presença do Senhor, nas mãos do Senhor, descanse em Deus, porque... Aí você pergunta, por que, Henrique, eu faço isso? A resposta está no texto, porque Ele tem cuidado de vós. Acaso tem faltado alguma coisa a você? Aleluia. Aleluia. Terceira instrução de Pedro. Ele diz assim, olha, estejam alertas e estejam vigilantes. Parece ser a mesma coisa, né? Se eu estou alerta, eu estou vigilante. Se eu estou vigiando, é porque eu estou alerta. Mas tem uma outra versão que eu achei mais apropriada. Ela diz assim, olha, estejam sóbrios e estejam vigilantes. Estar sóbrio é não estar sob efeito de coisas externas. Eu consegui achar um paralelo nas duas, a diferença nas duas, com essa versão. Quando nós estamos sóbrios, Paulo vai nos ensinar em Efésios 5,18, não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará à desgraça. Quando a pessoa bebe muito álcool, ela fica sobre o efeito do álcool. Não é mais aquela pessoa que está na direção das suas vontades, da sua atitude, mas o álcool está dominando aquela pessoa. Então, quando Pedro fala assim, olha, estejam sóbrios, ele está dizendo assim, olha, não estejam dominados por outras coisas desse mundo, mas estejam dominados pelo Espírito Santo de Deus. Deixa que Ele domine, deixa que Ele mostre a direção, deixe que Ele mostre como agir, deixe que Ele mostre o verdadeiro caminho. É isso que Pedro está nos ensinando. Olha, estejam sóbrios, ou seja, estejam cheios do Espírito Santo de Deus. A terceira instrução que ele vai nos dar é: estejam cheios do Espírito Santo de Deus. No domingo passado nós lemos lá em Tessalonicenses, diz assim: alegrem-se em todo o tempo. Lembra que nós lemos? Alegrem-se em todo o tempo. O crente que é cheio do Espírito Santo, ele não vive triste. O crente cheio do Espírito Santo, ele vive alegre, porque ele sabe que no tempo bom, Deus é bom. No tempo ruim, Deus também é bom. Se tudo está indo bem, glória a Deus. Se tudo está indo mal, misericórdia, Senhor. Mas nós entendemos que em todas as coisas, Deus tem o controle. O crente cheio do Espírito Santo, ele não é pego de surpresa, porque ele sabe que todas essas coisas que acontecem no mundo, todas as coisas que acontecem com ele, são permissão de Deus. O crente que é cheio do Espírito Santo, irmãos, ele busca fazer a vontade daquele que é o Deus soberano de todas as coisas. O crente que é cheio do Espírito Santo, ele procura louvar ao Senhor de todo o seu coração. O crente que é cheio do Espírito Santo, na segunda-feira, ele está adorando ao Senhor. Na terça-feira também está adorando ao Senhor. Na quarta-feira vem a dificuldade, vem as aflições, vem as angústias, mas ele entende que Deus é o Deus que está no controle da situação. O crente cheio do Espírito Santo, ele dá glórias a Deus em toda e qualquer circunstâncias.
E Pedro fala assim, olha, estejam sóbrios, ou seja, estejam cheios do Espírito Santo. E mais, ele vai dizer assim, e vigiem. Vigiem. Aí você fala assim, por quê? Diga, por quê? Vigiem. Olha só o que ele vai falar. Estejam alertas e vigiem, porque o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor, como derredor e ao redor é a mesma coisa, tá? A gente sempre aprendeu assim, o inimigo anda ao derredor e os anjos andam ao redor. Irmãos, as traduções, tem tradução que diz ao derredor e tem tradução que diz ao redor. Se você for no dicionário e fazer uma leitura simples do português, derredor e redor é a mesma coisa. Tá bom? Então, o inimigo anda ao redor, como diz a palavra que está escrito. Coloca aí, Mateus, 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E agora, Pedro vai nos dar uma lição de como vencer o diabo. Ele não está falando assim, olha, eu vou te dar uma lição de como vencer os inimigos do dia a dia, o exército inimigo, como era o Israel, lutava contra o exército inimigo. Não, ele não está falando assim, eu não vou te dar uma lição de como vencer exércitos, não vou te dar uma lição de como vencer bandidos, como vencer qualquer coisa desse mundo. Ele vai te dar uma lição de como vencer o diabo, que é inimigo de vocês, inimigo de Deus, aquele que tentou Eva, e através desse pecado de Eva, através do pecado de Adão, o pecado entrou no mundo. Ele vai falar assim, olha, estejam alertas e vigiem, e eu vou ensiná-los como vencer o diabo. Põe o versículo de número 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na... O crente que é cheio do Espírito Santo, ele automaticamente permanece na fé. E o crente que é cheio do Espírito Santo e tem fé em Deus, ele vence todas as armas que o diabo pode lançar contra ele. Quer vencer o inimigo das suas almas? Esteja cheio do Espírito Santo e permaneça firme na fé. Glória a Jesus. Volta lá em Samuel, capítulo 7. O crente cheio do Espírito Santo. Quer um exemplo de crente cheio do Espírito Santo? Lá em Jó, tá assim, olha, Deus falando assim, olha, viste o meu servo Jó? Homem íntegro, homem honesto, homem fiel, homem cheio do Espírito Santo, homem de muitas posses, homem que tinha 10 filhos, homem que orava pelos seus filhos, homem que orava pelo pecado dos filhos antes que os filhos pecassem. Senhor, perdoa os pecados dos meus filhos, se eles ainda vão cometer, mas já perdoa, Senhor. Homem íntegro. E o Senhor prova aquele homem perde os 10 filhos, morrem os 10 filhos de uma vez, perde todos os bens, a sua saúde é retirada, agora ele está com a sua pele, o seu corpo cheio de feridas, e ele coça as feridas com cacos. Aí a pessoa que não é cheia do Espírito Santo chega para ele e fala assim, olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas o homem que é cheio do Espírito Santo, ele não olha se perdeu filhos, ele não olha se perdeu bens, ele não olha se perdeu saúde. Ele diz assim, olha, o meu Deus me deu, o meu Deus tirou. Eu vim nu a este mundo, nu eu voltarei. O meu Deus deu e tirou. Bendito seja o nome de Jesus. Ser cheio do Espírito Santo não é quando as coisas ruins acontecem, você reclamar de Deus, blasfemar de Deus. Seja um crente verdadeiramente cheio
do Espírito Santo nessa manhã, em nome de Jesus. Estejam alertas ou sóbrios, estejam vigilantes. E a quarta instrução é: resista. Resista. Aquele que resiste, irmãos, que está resistindo, é aquele que está sofrendo o ataque, está sofrendo a dificuldade, está sofrendo as acusações, mas ele está resistindo, ele está falando: não vou deixar de louvar ao Senhor por essa dificuldade, não vou deixar de louvar ao Senhor por essas aflições, eu vou resistir a essa tribulação, porque eu sei em quem eu tenho crido, não importa o que acontece, eu vou continuar adorando ao nome de Jesus. Isso é resistir. A carne fala: não vai para a igreja hoje, não, o Espírito, aí você fala assim: não, eu vou porque o meu espírito precisa ouvir a palavra do Senhor. A carne diz: não, adore ao Senhor, mas você ouve a voz do Espírito dizendo: louve ao nome de Jesus. Resista às vontades da carne e coloque em primeiro lugar as vontades do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. O texto vai mostrar em Samuel, capítulo 7, que Samuel dá todas as instruções para o povo, né? Olha, lá, se vocês querem voltar-se para o Senhor, livrem-se dos deuses. Aí o que o povo faz? Eles se livram dos deuses, naquele momento. Ele fala assim: consagrem ao Senhor, prestem culto somente a Ele. E eles fazem exatamente isso. No versículo 4, ele fala assim: olha, assim os israelitas, no versículo 5, desculpa, e Samuel reuniu todo o povo em Mispá, e ele intercede pelo povo. E no versículo 6, o povo começa a jejuar, começa a adorar a Deus. E quando isso acontece, olha só no versículo 7. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacar Israel. Veja só, quando eles abandonaram os deuses, quando eles se voltaram para o Senhor, quando eles jejuaram, quando eles clamaram a Deus, na cabeça deles eles estavam fazendo tudo certo. E quando eles estavam fazendo tudo certo, aí que veio o ataque dos filisteus. Parece que na nossa vida é assim. Quando a gente fala assim: não, Senhor, agora eu vou te adorar verdadeiramente. Agora eu vou dar prioridade para a sua obra. Agora eu vou fazer aquilo que estava fazendo errado, eu tirei, agora eu vou fazer o certo. E parece que nesse momento é que os filisteus começam a atacar. E muitos pensam assim: agora que eu estou fazendo tudo certo, agora que eu fiz o que o pastor falou, agora que eu estou orando mais, agora que eu estou jejuando mais, agora que eu estou cantando mais com a alma, mais com o Espírito, mais ataques vêm, mais dificuldades vêm. E eu digo a vocês, é assim mesmo. O diabo não vai tacar pedras e tentar tirar frutos de árvore que está morta, mas a árvore que floresceu, que deu frutos, é essa que ele vai tentar atacar. Então, se você está sofrendo perseguições, está sendo provado por Deus, em vez de questionar ao Senhor, levante as suas mãos e diga: Senhor, obrigado porque o Senhor está me provando, porque o Senhor me ama. O povo de Israel agora está fazendo exatamente o que Samuel ordenou. E agora que vem o ataque dos filisteus. Isso nos diz, irmãos, que na nossa vida existe um processo. E nós somos como soldados. Soldados que são treinados, que estão no momento de treinamento. Às vezes é necessário que durante o treinamento eles exerçam aquilo que estão treinando. Se o Senhor pede para você lançar toda a sua ansiedade aos pés deles, todas as suas dificuldades aos pés do Senhor, e Ele coloca provações para que você exerça isso que você está fazendo.
Esse ataque dos filisteus veio exatamente no momento que o povo estava adorando ao Senhor, para provar e para que Deus mostre para o povo que o povo não precisa nem lutar para que a guerra seja vencida. Muitas das nossas lutas hoje, irmãos, não é para nós lutarmos, é para que a gente coloque a nossa confiança em Deus. No maior período de dificuldade, guarde isso e leve para a sua vida. No maior período de dificuldade, é o período em que você vai mais ver milagres de Deus na sua vida. É o momento em que você vai ver mais a mão do Senhor estendida sobre você. O que Deus queria nesse momento para o povo dele, é que o povo dele colocasse toda a confiança nele. Deus queria ser o rei de Israel. Deus queria ser o provedor de Israel. E ele estava mostrando para o povo que o que o povo precisava fazer era somente adorar a ele, confiar nele, entregar a ele toda a sua dificuldade. É isso que o Senhor fala para cada um de nós hoje. Confie nele. Coloque a sua confiança no Senhor, entregue os seus pedidos a Ele, entregue as suas súplicas a Ele, coloque as contas do seu dia a dia nas mãos do Senhor, coloque a sua família nas mãos do Senhor, e Ele vai cuidar de vós. Quando os israelitas souberam que os filisteus estavam atacando, eles ficaram com medo, mas veja o versículo 8. E disseram a Samuel: Samuel, não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Versículo 9. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Veja o versículo de número 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e os filisteus foram derrotados por Israel. Tanto Samuel quanto Pedro estão nos dando instruções. Se humilhar diante da presença do Senhor, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, estar sóbrios e vigilantes, e resistir às tentações. E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos oferecendo a Deus o nosso louvor aqui na casa do Senhor. Nós estamos oferecendo a Deus um culto no qual Ele recebe. E enquanto você está oferecendo o seu culto racional ao Deus de Israel, não se preocupe com os ataques que estão acontecendo lá fora, porque enquanto você oferece holocaustos ao Senhor aqui neste lugar, o Senhor está trovejando na sua casa, o Senhor está trovejando no seu trabalho, o Senhor está trovejando sobre a sua família, e está colocando as bênçãos de Deus dentro do seu lar agora, em nome de Jesus. O que nós temos que fazer? É seguir essas instruções, é entender que Ele é Deus, que Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Volta lá para 1 Pedro, em nome de Jesus. Primeira instrução, humilhar-se. Segunda instrução, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Terceira instrução, estar sóbrios e vigilantes. Quarta instrução, resistir. Tá bom, Henrique, você me falou as 4 instruções. E quais são as 6 bênçãos que tem nesse texto? Veja só, você cumprindo essas 4 instruções, o Senhor vai nos falar no versículo 6, que se nós nos humilharmos, Deus vai nos exaltar. Mas quando? No devido tempo. Não seja como Sara, que quis ajudar a Deus entregando Abraão para Agar. Não, espere o tempo de Deus,
porque as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Quando você põe o seu dedinho para tentar ajudar o Senhor, isso vai causar consequências na sua vida e vai te trazer problemas. Espere que Deus irá te exaltar, mas no devido tempo. Essa é a primeira bênção que nós vemos aqui. E quando o servo de Deus espera o devido tempo, irmãos, aí sim, as bênçãos do Senhor vêm. E não vem bênção que dura um dia, não. As bênçãos do Senhor são para o resto das nossas vidas. A segunda bênção que eu vejo aqui é no versículo 7. Lance sobre ele toda a ansiedade. A bênção que ele nos dá, se a gente fizer isso, é que ele vai cuidar de cada detalhe das nossas vidas. O pastor sempre fala aqui, olha, nós entregamos tão pouco a Deus e queremos muito dele. Nós entregamos pouco e queremos muito. Vamos tentar, pelo menos, igualar isso, irmãos. Vamos entregar muito a Deus, para que ele cuide de cada detalhe da nossa vida. Eu quero que Deus me dê todas as bênçãos, mas quando é para chegar no horário no culto, eu não chego. Eu quero que Deus abençoe a minha semana, mas eu não entrego um bom louvor ao Senhor. Eu quero que o Senhor me abençoe durante a semana, mas eu não presto atenção no culto. Quer que o Senhor cuide de todos os detalhes da sua vida? Dê a Ele o seu melhor, a melhor oferta, a melhor oração, o melhor louvor. O melhor culto, irmãos. A melhor comunhão. Aí você vai falar assim, não, eu vou na igreja hoje, porque hoje é o dia que eu vou entregar o meu melhor culto ao Senhor. E eu sempre lembro quando inaugurou-se o templo de Salomão. As pessoas eles chegavam antes, se consagraram para aquele culto, se prepararam para aquele culto, e chegaram e colocaram tudo no lugar. A Bíblia diz que todos eles jejuaram e se prepararam para aquele culto. E o que aconteceu, Henrique? A Bíblia diz que antes de o culto começar, a glória do Senhor já encheu todo aquele lugar. Ah, se nós pudéssemos fazer pelo menos parecido com isso, irmãos. Aleluia, nos prepararmos para o culto de domingo no sábado. O sábado, já viver o sábado assim, Senhor, meu Deus, fale comigo no culto. Senhor, meu Deus, eu vou me preparar, vou me consagrar no sábado, para que no domingo a sua glória encha aquela casa. Aleluia, o nosso culto seria diferente, irmãos. As bênçãos do Senhor jorrariam neste lugar, porque nós colocamos toda a nossa ansiedade nas mãos do Senhor. O texto que o Ricardo leu diz assim, como é que a gente pode dizer que amamos a Deus que a gente não vê, se a gente odeia o irmão a quem a gente vê? Como a gente pode pedir a Deus misericórdia, se nós não temos misericórdia dos irmãos? Como nós podemos pedir a Deus, Senhor, perdoe as minhas dívidas, mas eu não perdoo aqueles que estão me devendo? Aleluia. Eu peço a Deus que me abençoe no culto, mas eu não tenho, irmãos, desculpe, mas eu não tenho a vergonha de me preparar para o culto. Eu não tenho nenhuma vontade de me preparar para o culto. Não tenho anseio de ouvir a voz de Deus no culto. Eu não tenho anseio de louvar a Deus em casa. Eu não tenho anseio de dobrar os meus joelhos em casa. Eu não tenho anseio de ler a palavra do Senhor em casa, mas quero que Ele fale comigo no culto. Aleluia. No culto, irmãos, nós viemos entregar alguma coisa ao Senhor. A gente vem entregar um culto a Ele, não receber um culto. Em casa, a gente busca ao Senhor, e aqui a gente vem entregar aquilo que o Senhor nos deu. Cuide das coisas do Senhor, porque Ele tem cuidado de vocês. A segunda bênção, se nós seguirmos as 4 instruções, a segunda bênção
é receber todo o cuidado de Deus. Alguém aqui quer o cuidado de Deus? No versículo 10 vai mostrar a terceira bênção. Olha só, Deus vai os restaurar. Versículo 10. A terceira bênção é receber restauração do Senhor. Quantos lares estão sofrendo, irmãos? Quantas famílias sofrendo? E o Senhor nos dá apenas 4 regras. E a terceira bênção que Ele nos dá, Ele fala assim, olha, se você seguir essas 4 regras, eu vou restaurar a sua vida. Eu vou restaurar o seu lar. Quantos lares destruídos, e Deus está falando aqui, olha, 4 regras para você seguir, para que eu restaure o seu lar, eu restaure a sua família. Se você está sem emprego, se você perdeu o emprego, se na sua empresa as coisas não estão dando certo, Deus está falando agora, siga 4 regras, que eu restaurarei a sua casa, eu restaurarei a sua empresa, eu restaurarei a sua família. Se tem alguém aqui que precisa de restauração, em nome de Jesus, levante a sua mão e adore o nome dEle. A terceira bênção é receber restauração do Senhor. Aleluia, eu preciso que Deus restaure muitas coisas na minha vida. Humilhem-se diante da presença do Senhor, e Ele vos restaurará. A quarta bênção, eu vou acelerar aqui. A quarta bênção, Ele confirmará. Ele confirmará que você é filho dEle. Ele confirmará que você é um verdadeiro adorador, que adora Ele em espírito e em verdade. Você receberá a confirmação do Espírito Santo que você verdadeiramente é filho de Deus. A primeira bênção, Deus vai te exaltar no devido tempo. A segunda bênção, Deus vai cuidar de cada detalhe da sua vida. A terceira bênção, Deus vai restaurar cada área que você tem dificuldade nessa vida. Deus é aquele quem restaura. A quarta bênção, Deus confirmará que você é filho de Deus. A quinta bênção, Ele vai nos dar força para suportar toda e qualquer situação. Esse é o crente maduro que diz lá em Tiago. Ele fala assim, se vocês suportarem as provações, se alegrem nas provações, porque as provações vão trazer para vocês fortalecimento, vocês vão ser crentes maduros. E crente maduro suporta toda e qualquer situação, fazendo como dizem Tessalonicenses: alegre-se sempre. Aleluia, glória a Deus. A quinta bênção é o Senhor nos dar forças para suportarmos toda a situação. E a sexta bênção é: o Senhor nos colocará em firmes alicerces. Jesus, a palavra do Senhor nos mostra que existem 2 alicerces, e você pode colocar a sua casa nesses 2 alicerces. Um é sobre a areia e um é sobre a rocha. E aquele que segue essas 4 instruções vai ter a sua casa firmada sobre firmes alicerces, em nome de Jesus. Eu peço que você se coloque de pé nessa manhã. Versículo de número 11 diz assim, versículo de número 11: você que aprendeu que tem que se humilhar, tem que lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, tem que estar alerta e vigilante, e tem que resistir, você receberá de Deus a bênção que Ele vai te exaltar no devido tempo. Ele vai cuidar da sua família, Ele vai restaurar tudo aquilo que precisa ser restaurado. Ele confirmará você como filho dEle. Ele te dará forças para suportar toda e qualquer situação, e colocará a sua casa num firme alicerce. E você vai dizer assim: a Ele seja o poder para todo o sempre. A igreja diz: ore comigo em nome de Jesus. Pai, na sua presença nós estamos, te damos graças, te damos louvor. Senhor, obrigado pela instrução da sua palavra. Senhor, coloque em nós, Senhor, forças.
Senhor, coloque em nós entendimento, para que nós possamos, Senhor, entregar a Ti, Senhor, uma adoração perfeita, um louvor perfeito, uma oração que lhe agrade, um culto no qual lhe agrade. Senhor, nos ajude a sermos servos fiéis na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, para que no domingo a gente chegue aqui e adore o Teu santo nome. Senhor, nos ajude, Senhor, a cumprir essas 4 instruções, para que essas 6 bênçãos cheguem em nossas vidas o quanto antes, porque somos necessitados, Senhor, das Tuas bênçãos, somos necessitados de Ti, precisamos das Tuas mãos estendidas. É isso que nós Te pedimos, por isso que nós Te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Glória a Deus.